Senhor presidente Paim, senhor senador Pedro Simão, senhores senadores, senhoras senadoras, a maior parte, senadores, de nossos discursos políticos são irrelevantes. Não impactam, não duram, são esquecidos rapidamente. Eu diria que a quase totalidade deles, mas há outros que são marcantes, que são definitivamente gravados na história do país de quem faz o discurso. Nesta semana, faz 50 anos que Martin Luther King, negro, pastor, líder, prêmio Nobel, fez um discurso destes, marcantes e transformadores. Inesquecível e lido por um país, o seu país, diferente hoje do que era quando ele falou, e diferente graças a ele. Naquele dia, 28 de agosto de 1963, na frente do monumento a Abraham Lincoln, diante de 250 milhões de pessoas em uma grande marcha pelos direitos civis, ele fez um discurso que ficou conhecido como "Eu tenho um sonho", que até hoje é lembrado por um país que já não é igual àquele quando ele falou. Naquele discurso, entre outras coisas, um discurso curto, ele disse, abro aspas, "Tenho um sonho de que um dia esta nação vai se levantar e viver o verdadeiro significado de seu credo, o credo da democracia que caracteriza a nação norte-americana, da liberdade, da busca da felicidade, como está escrito na sua Constituição." E ele disse mais, "Tenho um sonho de que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde eles não serão julgados pela cor de suas peles, mas pelo conteúdo de seu caráter." 50 anos depois, em que ele disse que sonhava que um dia seus pequenos 4 filhos negros viverão em uma nação onde eles não serão julgados pela cor, o presidente é negro. Em grande parte, essa negritude do presidente se dá por causa da luta de Martin Luther King pelos direitos humanos, direitos civis, direitos negros, serem tratados igualmente quanto os brancos. 50 anos depois, senador Pedro Simão, estes 2 sonhos de Martin Luther King podem ser traduzidos e adaptados ao Brasil de hoje. No lugar daquele tem um sonho de que o futuro não dependerá da cor da pele, hoje eu tenho um sonho de que todos os filhos de minha pátria viverão em uma nação onde eles não serão educados conforme a renda dos pais, conforme a cidade onde vive. Eu tenho um sonho de que eles serão educados por um sistema educacional com a mesma qualidade, não importa onde nasceu, nem de quem nasceu. Eu tenho um sonho de que os filhos dos trabalhadores estudarem na mesma escola dos filhos dos patrões, que os filhos das favelas nas mesmas escolas de qualidade dos filhos dos condomínios, que os filhos do mais pobre brasileiro terão uma escola com a mesma qualidade do filho do mais rico. Esse é um sonho que Martin Luther King teria hoje, se falasse no Brasil, em vez de ter falado o seu discurso de "Tenho um sonho" 50 anos atrás e nos Estados Unidos. É inspirado por ele que nós podemos ter um sonho de que esta escola, que seria igual para os filhos dos trabalhadores dos patrões, da favela e do condomínio, dos pobres e ricos, essa escola terá a qualidade da técnica, da ética, do conhecimento e das crenças igual às melhores escolas do mundo. Nós queremos que todas as escolas tenham a mesma qualidade para nós e que tenham a mesma qualidade dos países que já investiram tanto em educação. Que o Brasil, é um sonho, será um campeão em educação. Este é o sonho que Martin Luther King teria hoje se fosse brasileiro e vivesse nesses dias, se fosse de aqui e de agora, com nossos problemas em nossos tempos. Eu também tenho o sonho de que minha nação brasileira um dia vai acreditar que isso é possível.
Porque uma coisa é você ter o sonho sozinho. A outra coisa é você querer que todos tenham esse sonho. E para que todos tenham esse sonho, é preciso que acreditem. Basta para nós ter o sonho, é preciso ter outros sonhos. O sonho de que o povo vai acreditar. Porque se o povo não acreditar no sonho, o sonho não se realiza. O povo acreditar que é possível oferecer a escola com a mesma qualidade a todos os seus filhos da nação. Deixar de falar nos filhos dos pobres e ricos, do condomínio e da favela, dos trabalhadores e patrões, e falar nos filhos do Brasil. Na hora que a gente tiver a sensação que os filhos são do Brasil, nós não vamos tratá-los diferentemente. Eu tenho o sonho de que um dia o Brasil vai acreditar que é possível isso acontecer. Acreditar nisso, na crença de todos, no sonho da gente, é também um sonho em si. Mas não adianta apenas isso. Eu sonho também que, acreditando no seu sonho, o Brasil se levantará para realizar o sonho. Porque o sonho só se realiza quando ele não é solitário. E também não se realiza quando o sonhador continua deitado em berço esplêndido. Só quando o sonho de todos, e todos se levantam, é que ele começa a ter a chance de ser realizado. Se nós acreditarmos, se nós nos levantarmos, será realizado o sonho da igualdade de oportunidade para cada brasileiro. Esse é o sonho que Martin Luther King teria hoje, no Brasil, que filosoficamente não é diferente daquele que ele teve 50 anos atrás nos Estados Unidos. Ele queria igualdade de oportunidades, independente da cor da pele. Nós queremos igualdade e sonhamos por isso de oportunidade, independente da renda dos pais, independente da cidade onde nasceu e onde vive. Senador Paim, em consequência deste sonho de garantir oportunidade igual para todos, outros sonhos irão sendo realizados. Porque além de uma escola com a mesma qualidade, das melhores do mundo e igual a todos os brasileiros, nós temos outros sonhos. O sonho de que nossa economia será eficiente, competitiva e distributiva. Isso passa pela educação de qualidade para todos. O sonho de que nossa sociedade não será dividida entre incluídos e excluídos da modernidade. E isso passa pela educação de qualidade para todos. Nós temos também todos o sonho de que o Brasil será um celeiro, não apenas de soja, milho, ferro, mas também um celeiro de conhecimento, de ciência, de tecnologia, de arte, de cultura, a serviço da humanidade. E esse sonho também passa pela educação de qualidade para todos. Nós temos também um sonho, senador Paim, de que as ruas de nossas cidades um dia serão pacíficas. E isso passa pela educação de qualidade para todos. Nós temos o sonho de que o nosso país não terá vergonha da corrupção na política e na sociedade, porque ela também existe. E não apenas não haverá corrupção no comportamento dos políticos, mas também não haverá corrupção nas opções de prioridades da política. E isso também passa pela educação de qualidade para todos. Eu tenho o sonho, plagiando Luther King, que um dia o Brasil seja o Brasil de nossos sonhos. E talvez essa seja a parte mais importante, o sonho de que um dia o Brasil será o Brasil de nossos sonhos. E este sonho passa pelo sonho de que um dia os filhos dos mais pobres estudarão nas escolas com a mesma qualidade dos filhos dos mais ricos. Por isso, para construir o Brasil dos nossos sonhos, é preciso sonhar
acreditar e levantar-se para fazer com que, nesse país, uma criança não tenha o seu destino definido pela renda dos pais, nem definido pela cidade onde ela vive, mas sim pelo talento, pela persistência, pela vocação e pelo também esforço próprio de galgar patamares, às vezes superiores, sim, pela força pessoal e não pela oportunidade que lhe dá a sorte. Esse é um sonho. Que o futuro de uma criança desse país não dependa da sorte, de onde nasceu e de quem nasceu, mas sim do seu esforço, do seu talento, da sua persistência. Esse é um sonho, senador Paim, que eu creio que Luther King faria hoje, 50 anos depois de seu discurso em Washington. É isso aí, o meu discurso, mas eu aproveito, e com muita satisfação, para ouvir a parte do senador Capiberibe. Senador Cristóvão, senhor presidente Paim, senador Pedro Simão, eu também participo desse sonho e acho, e creio e acredito que o instrumento para a realização dos nossos sonhos é a política. Ao que pese situações como nós vivemos essa semana na Câmara de Deputados, mas o que torna a política faz com que a sociedade generalize e desqualifique todos os políticos. Ainda assim, é bom destacar que há, sim, políticos que sonham com um país justo, com um país melhor, com um país com educação de qualidade para todos, com liberdade para a gente ir e vir nas ruas. Nós temos belas cidades, tem um povo generoso e nos falta liberdade para usar os espaços públicos que nós temos. E o instrumento dessa Constituição é a política. E não é verdade que todos sejam iguais. Há políticos diferentes, há políticos que insistem em usar a política como instrumento de transformação e de avanço para a sociedade. Agora, são minorias. Esses políticos não representam a maioria do Congresso, não representam a maioria nas Assembleias Legislativas, e é essa compreensão de que não se pode generalizar e colocar todos na vala comum da desonestidade, da corrupção. É fundamental que a sociedade tenha essa compreensão e que possa também operar essa diferenciação entre os agentes eleitos. Não é? Essa Casa, a Câmara, nós fomos atingidos pela decisão da Câmara. Eu não vejo tanta diferença no grau de constrangimento que passaram os deputados que querem uma sociedade melhor e que esbarram numa maioria que exatamente trabalha ao contrário. Também nos atinge aqui no Senado. Portanto, eu faço parte daqueles que sonha também com o Brasil muito melhor do que nós já temos hoje. Eu acho que nós tivemos avanços, mas está muito aquém daquilo que a sociedade brasileira, que esse povo diverso e generoso precisa. Obrigado, senador Capiberibe. Eu creio que a gente pode dizer que tem, entre muitas categorias, 3 tipos de políticos. Os que só pensam no presente, os que projetam o futuro como continuação do passado e os que sonham com um futuro diferente. São esses que constroem o país que nós sonhamos. Aqueles que não se contentam em projetar como é que vai ser o Brasil daqui a 20, 30 anos, conforme ele vem sendo construído ao longo dos últimos 50. Mas aqueles que usam o sonho para imaginar o futuro desejado para o Brasil. São esses que mudam quando eles conseguem fazer com que todos acreditem no sonho e, depois de acreditar, se levantem do berço esplêndido e vão para as ruas, para as urnas, às vezes até para as armas, para conseguir realizar o sonho de um futuro diferente. É isso, senhor presidente. Os cumprimentos, senador Cristóvão, pelo pronunciamento. Todos nós somos eternos sonhadores. Senador Paim, como eu estava fazendo uma parte a Vossa Excelência, eu terminei antes que Vossa Excelência se retire da tribuna, e eu percebi o movimento do senador Pedro Simão, que ele faz uma parte. Não, mas a parte da mesa é mais importante, eu espero.
Eu só fiz ao parte até que Vossa Excelência... Eu espero, Vossa Excelência, por favor. Nada, eu já fiz. O meu ao parte é só esperar Vossa Excelência. Senador Cristóvão. Eu tenho pessoas assim que na minha vida eu tenho muito respeito e muita admiração. E o grau desse meu respeito, dessa minha admiração, não está ligado ao fato dele ser importante, dele ser vitorioso, mas a pessoa como ela é. Vossa Excelência é uma pessoa que eu conheci lá no Ministério da Justiça, com o Fernando Lira, nosso amigo Fernando Lira. E quando eu perguntei por Vossa Excelência, as pessoas me disseram, não, esse é a garantia que o Fernando Henrique vai bem, porque na hora de trancar, ele vai saber o que deve ir e o que deve parar. E de lá para cá foi essa a atuação de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi uma pessoa muito importante, e o Fernando Lira precisava, primeiro, naquela hora difícil dele, o ministro da Justiça, o verdadeiro representante do Dr. Tancredo, conviver com um governo novo, completamente diferente daquilo que nós tínhamos almejado. E ele desempenhou um papel realmente muito importante. E que todas as pessoas que participavam do governo salientavam que era a posição de Vossa Excelência que estava ali nessa coisa. Vossa Excelência, no governo do Estado, eu só cito e tenho citado isso várias vezes. Quando a gente diz que o povo brasileiro não tem regras, não tem linha, não tem comportamento. Eu cito lá em Porto Alegre o problema do respeito que os motoristas têm para a faixa de pedestre. Eu me emociono, porque só aqui. E não tem dúvida, porque ali para. O meu motorista, então, eu às vezes fico até chateado, mas nem abro a boca. O cara vem vindo lá atrás, ele pode passar, não atrapalha. Não, o cara está vindo, ele já para aqui. Quero chegar, passar e depois ir. Isso é uma campanha que Vossa Excelência fez e que insistiu. E aqui em Brasília é natural. Mas em Porto Alegre não se consegue fazer coisa nenhuma disso. Mas o cidadão que vai atravessar a faixa atropela o carro, e o carro que vai atravessar a faixa atropela o cidadão, um querendo chegar na frente do outro. Por que aqui conseguiu e lá não conseguiu? Por que uma coisa aqui é... Isso já está na índole do povo aqui de Brasília. É o estilo de Vossa Excelência. A passagem de Vossa Excelência pela universidade, uma época difícil, né? Uma época realmente entre o sonho dos que afundaram e os dias que viveram foi muito duro. Eu acho que agora é que a universidade vai retomar, e eu tenho a convicção que com ideias como a de Vossa Excelência vão fazer com que ela realmente ocupe o lugar que Vossa Excelência, que Darcy Ribeiro sonharam para ela. Ministro da Educação, eu entendo. Vossa Excelência é simples, tem um linguajar positivo, intelectual, mas é a pessoa mais humilde, entendo.
Mas o Lula, chegado no governo, não podia entender, Vossa Excelência. Lula queria mais isso, mais aquilo, ali, as coisas, na hora ali, não é? E as coisas na hora não aconteciam, Vossa Excelência vinha, então esse homem sonha demais, ele é um grande professor, mas eu quero o cara que resolve o negócio aqui. Eu até respeito o Lula, não foi má fé, nem má vontade, foi a falta de... Talvez hoje, se o Lula voltasse, Vossa Excelência seria o ministro da Educação dele e se daria muito bem. Porque hoje o Lula entendeu, está entendendo, tem coisas que ele evoluiu, que ele avançou, e que ele... Mas naquela época não, naquela época Vossa Excelência era muito intelectual, era muito sonhador, e só igual, filho de pobre, estudar junto com filho de rico, e não sei mais o quê, mas o quê. Vossa Excelência foi. E aqui no Senado, Vossa Excelência é um símbolo. É um símbolo. Representa... Eu tenho pessoas que eu admiro muito. O Teotônio teve um momento. O Teotônio era da Arena. E era arenista. E fazia os discursos dele como membro da Arena, cobrando da Arena. Tinha feito uma revolução para a moral, para a dignidade, para a seriedade. E ele foi avançando. E os membros da Arena começaram a se retirar quando ele falava. A ordem era retirar. E à medida que os membros da Arena se retiravam, nós do MDB vínhamos para cá. E com o tempo o Congresso inteiro vinha para cá assistir o discurso dele. E ele foi. O Teotônio era um produtor de cana-de-açúcar que lá pelas tantas largou tudo para os filhos quando ele viu essas coisas e se dedicou. Mas os discursos que ele fez aqui foram memoráveis. Discurso, a coragem de ele enfrentar, andou pelo Brasil semeando esperança. Você não calcula como eu tenho saudade daquilo. Ele com 2 bengalas, 4 câncer. O povo chorava quando ele falava. Ele chegava a estar na tribuna, como já você, ele botava as 2 bengalas em cima da mesa e dizia: eu estou aqui com as minhas 2 bengalas, com meus 4 cânceres. Os meus médicos diziam que eu devia ir para Paris, porque hoje a minha doença é irreversível, mas tem métodos e tem fórmulas da minha doença que eu posso vivê-la sem o sofrimento. Então disseram: vai para Paris, vai viver esses anos que te sobram assim. Eu digo: mas eu não vou. Eu estou aqui. E cobrava isso, depois dizia para você, você que tem saúde, que tem as 2 pernas, que tem os 2 olhos, que enxerga, que fala, que não sei tudo, nós temos que ir para a rua. E olha, quando a gente fala na mocidade, porque naquela época não tinha as redes sociais nem coisa nenhuma, e quando a gente começou a falar em ir para a rua, era meia dúzia de pessoas, nenhum ia. Quem começou a trazer e vir, foi uma pessoa que nem o Teotônio. O Darcy Ribeiro foi uma pessoa dessa. Esse Senado às vezes é uma vergonha. A lei de diretrizes de bases estava ali para ser anos e anos e anos e anos e anos e nada. O Darcy fez Ribeiro, fez sozinho. Fica até feio dizer isso. Mas o Darcy fez sozinho, o resto da comissão assinou. Marcava reunião, não vinha, e ele falava de aqui, digo: olha, Darcy, faz tu. Então ele pegou alguns, eu fui um dos que ele falava para ele, dizia: eu não sou dono, eu tenho que ver alguém que me diga coisa, que é por aqui, se é por ali. Mas fez o negócio dele. Vossa Excelência é um homem desse. Vossa Excelência não calcula a felicidade que eu tenho em dizer que sou amigo de Vossa Excelência. Quando eu vou lá na sua casa, a sua esposa é uma pessoa espetacular. Olha, é a convivência. Os 2 formam um casal realmente impressionante. Começa que lá na sua casa, os quadros que estão ali, que rememoram o que Vossa Excelência acha importante, eu fico ali, às vezes fico parado e repito, e vou ver. Eu acho que Vossa Excelência está sendo mal aproveitado aqui. Mas Vossa Excelência tinha que ser um pouco mais executivo.
Você vai falar mais 20 anos dali da tribuna, um discurso mais bonito que o outro, mais positivo, fácil, e não vão fazer. Alguém tem que fazer isso. Vossa Excelência devia entrar nisso. Pega 2, 3, não importa. Eu já estou falando em partir para uma fase. Por exemplo, eu acho que nesse momento, nós estamos vivendo uma hora muito difícil. Como é que tu vai dividir esse movimento de rua? Como é que tu vai colocar cada um no seu lugar? Tu não pode confiar no governo. Quer dizer, o movimento mais bonito que é dos jovens, o governo é contra. Se depender do governo, ele liquida. Tu não pode confiar nas centrais sindicais, na Uni, porque essa turma está toda cooptada. Elas foram hoje para a rua fazer as coisas a favor do governo. Essas teses que ela apresentou, repare, não tem nada que ver, são todas uma mais importante que a outra, pai. Mas não é hora que nós estamos nisso, a hora é outra hora. Mas isso é feito para dividir, para diversionar, para mostrar que eles estão na rua, porque está todo mundo cobrando que eles não estão na rua. Curte, onde é que tu está? Unha, onde é que tu está? Então isso está deixando eles muito ruim, então estão indo para a rua. Nós estamos fazendo um mau papel. Um mau papel, mas eles estão defendendo uma tese mais importante que a outra, mas há momento para tudo. Há momento para tudo. Agora eles estão jogando na divisão. Na hora que nós vimos o que fizeram, o que o PT e essa gente toda fez com relação ao Procurador-Geral, com relação à emenda para terminar, com relação a boicotar o que aconteceu. Então agora, nesse momento em que nós temos que avançar, ver alguma coisa de positivo, eles estão boicotando. Aí que eu acho que Vossa Excelência deve entrar. Eu me coloco à disposição de Vossa Excelência como andarilho, para executar as tarefas assim, vai falar com fulano, vai falar com Bertano, mas acho que Vossa Excelência já deviam fazer isso. E não ficar apenas só em nós aqui, porque na verdade, eu não sei, mas a gente não se acerta, não sei, sinceramente, eu tenho uma desilusão dessa casa, cheguei aqui 36 anos atrás, e acho que a gente tem que pegar aqui da casa e pegar a gente lá de fora. Vamos pegar a OAB, o ex-presidente da OAB é sensacional, o atual também é sensacional. Lá no Rio Grande do Sul, o ex-presidente da OAB é sensacional, o atual também é sensacional. Tem gente que quer, vamos nos reunir. Eles têm raiva de político, mas vamos falar com eles, nós não queremos aparecer. Nós não queremos fazer uma entidade onde nós estamos na frente. Nós queremos conversar para vocês irem, nós ficamos. Mas vamos estabelecer uma forma de avançar. Faça isso. Vossa Excelência é o homem para fazer isso. Vossa Excelência é muito humilde. Fala e deve fazer. E fica com vergonha de dizer, não, fala e sai na frente. Eu sou dos primeiros que estou atrás de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador. Eu peço ao senador Paim para dizer, essa fala, senador, eu não quis poluir colocando aqui o como fazer isso. Mas para mim está tão claro, e tentei como ministro. Acontece que eu tentei fazer muito pela alfabetização e educação de base. E o presidente Lula tinha clareza de que para ganhar voto tinha que investir mais em universidade. Daí que eu sempre defendi 2 ministérios separados, da educação de base e do ensino superior. Porque nessa disputa por recurso entre os dois, ganha a universidade. Como vai levar a maior parte do dinheiro do pré-sal. Porque em vez de aprovar a minha proposta, com o senador Aloysio Nunes, de que o dinheiro iria todo para a educação de base, colocaram que iria prioritariamente a educação de base. Inclusive deve ser o único caso na história jurídica que entra a palavra prioritariamente, que não quer dizer nada. Pois bem, a proposta está clara. Eu resumo chamando federalização da educação de base. O governo federal ia assumindo cidades com escolas do tipo do Colégio Pedro II, dos colégios militares, dos institutos de aplicação, com uma carreira nacional do magistério. Essa proposta foi entregue à presidenta Dilma em 11 de julho de 2011. Como resumo de uma proposta muito mais completa que eu tenho publicada. Eu fiz uma carta em 4 páginas e mais uma no meio, dizendo quanto custa, o gráfico de implantação. Porque a gente não vai dar o salto melhorando o atual sistema.
tem que fazer o que Brizola sonhou, que era um sistema novo, que ele chamou de CIEPS, só que atualizado para o mundo de hoje, não tem nada a ver mais com aquele, sem aquela preocupação com a edificação daquele tipo, mas sim com edificações de alta qualidade, e fazer por cidade, não por unidade escolar, como ele fez, e o presidente Collor também fez. Nunca teve uma resposta da presidenta Dilma. Isso foi entregue à ministra Gleisi, por mim, nossa colega daqui. Nunca houve. E o que eu soube, depois de algum tempo, pelos cochichos que circulam em Brasília, é de que eles acharam engraçado o que eu propunha para essa nova carreira do magistério, um salário de R$ 9.000 por mês, para atrair os melhores jovens da sociedade. Isso para ser implantado em 20 anos, que custaria 6,4% do PIB, o que não é muito, já que vão aprovar no PNE 10%. Nem os 10% precisa. Eu acho que não há o sentimento. Por isso que eu digo que um dos sonhos é que acreditem que isso é possível. Não acredito. Aí, o que é que a gente está fazendo hoje? A criação da Frente Parlamentar pela Federalização, que já tem um número suficiente aqui na Câmara. Conseguimos mais de 140 deputados até quinta-feira. A partir daí, é tentar aprovar a PEC que eu coloquei, número 32, que diz que a União é responsável pela educação das crianças brasileiras. Esse sonho de dizer que toda criança brasileira é brasileira e não de tal e tal cidade apenas. Essa ideia de que o Brasil tratará das crianças brasileiras como se fosse uma grande família. Essa ideia que a senadora Heloísa Helena aqui disse uma vez, e eu não esqueço, de que bastava o Brasil adotar uma geração de brasileiros, que essa geração depois adotaria o Brasil inteiro. Isso é possível, sabe-se como fazer, precisa de uma vontade política. E aí eu tentei, vamos falar com franqueza, sabendo que não ia dar em nada a não ser divulgar a ideia, quando fui candidato a presidente e tive 2,5% dos votos. É um presidente que vai fazer isso, ou uma presidente que vai fazer isso. Ministro não faz nada se o presidente não quiser. Nada, nada, nada. Aliás, o ministro não faz nada que o presidente não queira e que o ministro da Fazenda não queira. Ele está abaixo disso no caso do Brasil. Então tem que ter um presidente que faça com que o ministro seja o seu porta-voz. O ministro da Educação de um país que quer ser educado é o presidente da República, que põe alguém ao lado dele para executar as coisas. E, finalmente, sobre os sonhos. O senhor lembra quando eu fui reitor, nós tínhamos muita convivência, o senhor no Ministério da Agricultura, chegamos a fazer trabalho juntos. No meu conselho estava Paulo Freire. E um dia eu apresentei o meu projeto de universidade para ele, logo nas primeiras semanas. E depois de apresentar, senador Pai, eu disse, isso aqui é o que eu acho possível, mas o que eu gostaria era isso aqui. E era uma universidade revolucionária, em núcleos, em departamentos, convivendo com a sociedade. E ele olhou para mim e disse, e por que você não apresentou isso para nós? Eu disse, porque isso é um sonho muito grande. Paulo Freire disse algo que jamais esquecerei. Ele disse, Cristóvão, nunca corte as asas dos seus sonhos. Já tem gente demais usando tesoura nesse país. Então nós temos que ter esse sonho do futuro e procurar fazer o exercício da engenharia de realizar. Aí sim, senão vira um simples sonhador que eu respeito muito, um profeta que eu respeito muito. Não, tem que ter o lado da engenharia. E aí quero falar em engenharia no que se refere à faixa de pedestre. Por que que não deu certo em outros países, em outras cidades? Porque eles buscam a solução na engenharia, nós buscamos na educação. Nós não conseguimos que as pessoas, todos aqui respeitem a faixa de pedestre, porque pusemos leis. Não, nós ganhamos conquistando as crianças, para que as crianças conquistassem os pais motoristas. Foi uma campanha de educação. Interessante que levada adiante por o engenheiro Miura, que era o chefe do departamento de trânsito, que me trouxe a ideia, e a maioria dos assessores disse, não vai em frente que você vai matar gente com isso. E ele disse, olha, se a gente ficar em 6 meses educando a população, colocando uns palhaços mesmo, nas faixas, dando florzinha a quem parava, convencendo as crianças de que aquilo era bonito, porque davam poder às crianças de mandar o pai parar.
e dava poder ao pedestre colocar a mão e o carro parar. Então foi uma campanha educacional. Por isso dá vontade até de pegar no discurso e acrescentar mais uma coisa. Sonho que todas as cidades do Brasil terão faixa de pedestre. E aí eu concluo com o mesmo que eu disse dos outros sonhos. Para isso, é preciso educação de qualidade para todos. Muito obrigado, senhor presidente.